Glória a Deus. Queridos, bom dia mesmo. Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei. Ele diz, porque o Senhor me sustentou. Graças a Deus que nos dá a vitória. Bom dia, querido Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje, queridos, domingo, 15 de novembro, aniversário da Igreja Evangélica Quadrangular, 69 anos. Então, louvado seja Deus pela vida desta igreja, que chegou no Brasil num momento dificílimo. Era um momento onde o regime militar agia, dominava. Muitos foram presos, alguns mortos, alguns torturados. A história do Brasil, se você for ver do lado da esquerda, vai dizer que eles foram rudes. Se você for ver do lado patriota, foi um momento que se tornava necessário, porque o comunismo queria abraçar, pegar o Brasil. Então você vê que os anos passaram e hoje o que nós estamos vendo aí? Esse mover comunista maior do que antes, e assim por diante. Mas foi um momento que a igreja chegou no Brasil, trouxe bênção para o Brasil, milagres. Os cultos eram feitos nas ruas, cultos eram feitos em praças, igrejas foram abertas, o pastor pregando em caixote de cebola, como no caso da Bahia. Igrejas que abriram, o pregador pregando na praça, no coreto da praça. É o caso do pastor Mário Oliveira, que hoje é presidente da Quadrangular, que foi para Minas Gerais e abriu muitas obras, e assim por diante. Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida da Igreja do Evangelho Quadrangular. Certo, queridos? Muitas almas têm sido ganhas, têm sido salvas através do ministério desta igreja. Ministério que veio para abençoar o Brasil, que crê na cura divina, no batismo com o Espírito Santo. Mas a mensagem principal da salvação também volta de Jesus. Glórias a Deus por isso. E nós estamos aqui como pastor quadrangular, desde o dia 20 de março agora, nesse momento de pandemia, para trazer para você uma palavra de Deus, a mensagem de Deus, para abençoar a sua vida. O Espírito de Deus me inspirou cada dia a pregar sobre um capítulo da Bíblia, vez ou outra que eu falo de 2 capítulos de uma vez, mas normalmente um. O capítulo que nós vamos falar hoje, meditar, é 2 Samuel, capítulo 11. Um capítulo também muito importante na história bíblica. É o capítulo que narra o adultério de Davi, quando Davi adultera e comete também um assassinato, porque o Urias sai para a guerra, o Davi estava ocioso na sua casa, a lógica seria ele estar na guerra, mas ele estava em casa, ali do seu palácio ele viu uma mulher no terraço da casa dela tomando banho, e ele gostou daquela mulher e como rei ele mandou chamá-la. Então os seus guardas a trouxeram até, e ele acabou adulterando com ela. E quando o esposo dela volta da guerra, Davi manda ele, vá lá passar uma noite com a sua esposa, você tem direito. Mas aquele homem não achou aquilo justo. Outros na guerra e ele ali com a sua esposa. Então Davi acaba dando a ele uma carta para ele entregar ao comandante do exército, e ele foi colocado ali na frente, e exatamente para morrer, para que não viesse a ser descoberto. Então, esse é o capítulo que nós vamos estar meditando hoje, vendo alguns acontecimentos aqui nesse capítulo 11, que nós vamos destacar. Então, a gente vê que esse servo de Deus, ele não foi perfeito. Querido, assim como hoje, muitos dos servos de Deus não são perfeitos. Mas você vai ver que no Novo Testamento, Atos, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas você vai ver também as consequências, né, que Davi ele pecou,
e teve consequências o seu pecado. Então, no capítulo 11, segundo Samuel 11, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, olha aí, os reis saem à guerra, só que ele não saiu. Enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Olha aí, um tempo que os reis saem em guerra, porém Davi ficou em Jerusalém. Então vamos ver, meditar isso aí. Davi ficou em Jerusalém. Se era tempo dos reis saírem à guerra, queridos, por que Davi permaneceu no palácio, ao invés de estar no campo de batalha com os seus soldados, como sempre ele fez? Por quê? É provável que depois de tantas lutas enfrentadas e de tantas vitórias alcançadas, o rei Davi, querido, tenha se sentido no direito de usufruir de suas conquistas, em vez de lutar, certo? Pode ser isso, não, já tive tanta vitória, estou envelhecendo, vou curtir aqui meu palácio. Né? A sensação de bem-estar tem se tornado uma armadilha para muitos, pois os tem levado ao comodismo. Então, você está vendo? A pessoa se acomoda, já sou crente há anos, já fui na igreja há muitos anos, vou ficar em casa, descansar um pouco. Após algumas conquistas, queridos, o que acontece hoje em dia? Alguns têm deixado de exercitar a fé. Então a pessoa conquista aqui, conquista ali, aí ela começa a confiar em si mesma. Vou conquistar, vou ganhar, Deus vai me dar. Tá? Então, é como se estivessem deixando de combater o bom combate, olha aí, que a fé exige. Enquanto estivermos na fé, seremos invencíveis. Aleluia! Porém, se nos acomodarmos, estaremos vulneráveis aos ataques e às sugestões do diabo. Então, é como esse período de coronavírus. É um período de guerra. Você vê aí, no Brasil já são quase 6 milhões de pessoas atingidas, cerca de 165 mil mortes. E você vê que está aumentando aí. É provável daqui a uns dias o Brasil começar a ter knockdown de novo, porque lá na Europa, Estados Unidos, já está havendo novamente. Por quê? Muitos abaixam a guarda, acham que já está bom, acham que já passou e não se cuida. E o cuidado é necessário. Máscara, álcool gel, lavar as mãos, o trocar de roupa, né? É sério, queridos, essa questão do coronavírus. E na fé, você vê, por exemplo, que as pessoas vão para o shopping, a gente passa no shopping, você vê o povo no shopping, e o povo vai na praia, o povo vai passear. Quando chega, você vê que na hora dele exercer a fé, aí eu vou para a igreja, vou adorar a Deus. Aí sim é a hora que muitos, não, tem um coronavírus, é perigoso, eu não vou sair, não. Mas na hora dele estar em outros lugares, ele vai. Então, muitos, é um momento de guerra. A gente tem que estar atento, mas a gente não pode deixar de servir a Deus. Tá ok, queridos? Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe a cada um. Outra coisa que nós vamos destacar, versículo 2 a 4 fala assim: aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Ele estava no terraço da casa dele e ele viu a vizinha lá tomando banho. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de
Eliã, mulher de Urias, o Eteu, olha, ó, viu do terraço uma mulher. Vamos ver isso aí, ó. Quando a pessoa está distraída espiritualmente, ela oferece ao diabo a chance que ele precisa para tentar seduzi-la. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Distraído e ocioso, resolveu dar uma volta pelo terraço do palácio. Ali, ao ver uma mulher comprometida, ele a desejou. Normalmente, o pecado começa pelos olhos. Você vê, ele viu. É que nem lá aconteceu com Eva no jardim do Éden. Ela viu a fruta e cobiçou. Por que que na hora de tentar Jesus, Satanás, vem cá, deixa eu te mostrar. Uma das áreas que entra a tentação é pela visão. Quando isso acontece, a pessoa sente um desejo incontrolável de possuir aquilo que não tem. Assim, por não conseguir conter seus impulsos, o pecado se materializa, trazendo consigo as mais terríveis consequências. Então, é o tal da visão. A pessoa vê, ela não tem, mas quer. E às vezes ela não pode ter. Às vezes não é hora dela conquistar. Às vezes não é hora dela adquirir. E aí ela se torna presa. O versículo 5 vai dizer: e a mulher concebeu. Né? Ó, Davi viu o mensageiro, a mandou trazê-la, ela veio e ele se deitou com ela. Né? Pois já estava purificada da sua imundícia, ou seja, já tinha passado esse período que fala menstrual. Né? Então ele deitou-se com ela. O versículo 5: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então vamos ver isso também aí, estou grávida. Ó, Davi ficou tão cego pelo desejo que cometeu adultério com aquela mulher. Agora ele tinha um sério problema a resolver. Como Batseba explicaria aquela gravidez se o seu marido estava fora de casa já fazia meses, queridos? De acordo com a lei de Moisés, os adúlteros tinham que ser apedrejados. Deuteronômio 22, 22. Ele era rei. Como é que ele ia explicar? Ela tinha que ser apedrejada, ele ia ter que ser apedrejado. Mas como explicar que foi o próprio rei Davi quem cometeu tamanha injustiça? E isto acontece quando exige um pecado encoberto. O pior é isso, a mulher era apedrejada, né? O homem não. Então, na hora que fosse, ela adulterou, ela seria apedrejada. O Davi não. Mas como é que alguém ia explicar? Poxa, mas foi o rei. Né? Se não houver arrependimento, a pessoa se torna refém do diabo. Queridos, pecou, tem que arrepender. Pecou, irmãos, tem que arrepender. Não tem outra solução. A pessoa pecou, tem que confessar o pecado. Ser pecado tem nome. A gente tem que confessar o pecado pelo nome. Não adianta a gente, Senhor, eu errei, me perdoa. Não, a gente, qual área que errou, qual área que pecou? Tem que confessar ao Senhor Deus. Pecado tem nome. E pecado, irmãos, ele age no mundo espiritual, ele é como sempre fosse hoje. Pecado não existe, esse negócio foi 5 anos atrás, foi 10 anos atrás. Não. Pecou, o diabo fica com aquela legalidade. Depois, do versículo 6 a 15, então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o Eteu, e Joabe enviou a Urias. Então, daqui até o 16, é quando Davi ele trama contra o Urias. O plano do rei Davi, queridos, era que Urias se deitasse com Batseba e se relacionasse com ela. Dessa forma, pareceria a todos que o filho que ela estava esperando era dele e não de Davi. No entanto, a estratégia do rei para encobrir o pecado não deu certo e ele cometeu
um pecado maior ainda. Por quê? Porque foi quando ele manda matar Urias. Que detalhe, a pessoa usa um erro, ela comete um erro para tentar encobrir outro erro, né? Então, isso, queridos, foi terrível aos olhos de Deus, porque não pouparia Davi de dores e sofrimento. Então, a atitude do Davi fez com que viesse dor sobre a vida dele, viesse sofrimento sobre a vida dele. Não se pode resolver um erro cometendo outro. Aumenta a dor. E é o que muitas vezes as pessoas fazem. Elas têm um erro, elas tentam cobrir, elas tentam fazer alguma coisa para encobrir. O único caminho para ficar livre da culpa do pecado é o arrependimento sincero, seguido de uma confissão a Deus. Queridos, o versículo 16 e 17 fala assim: aconteceu, pois que, vendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Uria no lugar onde sabia que homens valentes, e saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o Eteu. Aconteceu aquilo, queridos, que Davi planejou. Pois eu vou colocar esse cara na frente do exército, de forma que na batalha ele vai morrer. Então, o Davi, ele foi responsável pela morte do Urias. É difícil imaginar que Davi, o homem que tinha o coração segundo Deus, veja bem, a Bíblia diz que Davi tinha o coração segundo Deus. No entanto, é isto que o pecado faz, pois tem a capacidade de cegar o entendimento, arrancar o bom senso das pessoas. Queridos, na hora da tentação, temos que recorrer ao Espírito Santo. Amados, qualquer um de nós podemos ser tentados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que recorrer ao Espírito Santo. O que mostra, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não resistiu à tentação, se envolveu, caiu, tentou corrigir o erro, cometendo outro erro, e foi pior ainda. Certo, amado? Pecado tem que ser compensado. Agora, entenda uma coisa: tentado, querido, todos nós somos, toda pessoa, há momentos na vida que ela sofre a tentação. Tá? Então, porque quando a gente cai, cedo ou mais tarde, as consequências do pecado elas apareceram. Queridos, às vezes tem muita luta, muito problema que a gente enfrenta, que é resultado de consequências de pecados que nós um dia cometemos. Lógico que a gente não pode ser aquela coisa assim, por exemplo, lá no Evangelho de João, tinha um homem cego, e os discípulos de Jesus falam assim: ah, mestre, quem foi que pecou, ele ou os pais dele? Eles não falam lá, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Eles haviam aprendido o seguinte: bastava eles ver uma pessoa sofrer, é pecado, é pecado. A gente também não pode ser fanático, tá? Porque tem gente que parte do fanatismo. Você está enfrentando o problema, qual foi a legalidade? Ah, você pecou. Não. Mas, que é de praxe, a gente pecar e a consequência vir, vem. Mas isso é principalmente, querido, quando a pessoa não arrepende. Se a pessoa arrepende, ela confessa a Deus. Então, no versículo 25 fala assim: e disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota esforça-o tu a ti. Querido, nós vemos aqui então o pecado de Davi. O iludiu tanto que ele minimizou a morte dos seus soldados, inclusive a de Urias. Ou seja, Joabe, continua na guerra, continua batalhando. Não, isso aí acontece mesmo, fica tranquilo. Morrer aí faz parte. Ele minimizou, né? Ao invés de se entristecer com aquela notícia, ele se sentiu aliviado, né? Ufa, ainda bem que o cara morreu, ele não vai descobrir que a mulher dele traiu ele. Ele não vai descobrir que a mulher dele estava grávida, né? Vai vir a notícia que ela está grávida, mas ninguém vai saber. Para todos os efeitos, ele teve por aqui, né? Queridos,
Não há como escondermos os nossos erros de Deus. Por isso, a única maneira de ficarmos livres, queridos, dos nossos erros é nos purificando no sangue do Cordeiro de Deus. Número 32, 23 nos fala, certo? Números 32, 23. Vamos ler o que fala? Números 32, 23 diz assim, ó. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Interessante, né? O vosso pecado vos há de achar. Quer dizer, ele pecou, não se arrependeu, não confessou a Deus, tentou esconder. Um dia o pecado achou ele. Interessante, né? O vosso pecado o há de achar. Misericórdia, aleluia. Gente, o versículo 27 fala assim: e passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O que é isso, querido? Pareceu mal aos olhos do Senhor. As atitudes de Davi entristeceram o Altíssimo, pois ele o havia separado para ser uma luz, a fim de conduzir Israel à justiça e à retidão. Por isso esperava uma conduta diferente. Queridos, Deus, ele escolheu a você e a mim. Deus, ele espera que tenhamos uma conduta diferente. Eu vou encerrar aqui. Amanhã a gente continua sobre esta história do adultério de Davi e as consequências. Mas vamos orar agora. Que o Espírito Santo de Deus possa lembrar você. Quem sabe você tem um pecado que você ainda não confessou. Quem sabe tem um pecado na sua vida que você ainda não se arrependeu. Então é importante isso, você se arrepender e confessar ao Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Aleluia. Querido Espírito Santo, nós estamos encerrando aqui este momento de oração de hoje, essa palavra de hoje. Que a tua boa mão seja conosco. Venha nos guiar pelas veredas da justiça, venha nos conduzir, venha nos dirigir. Espírito Santo de Deus, que tu venha trazer assim a nossa mente, a nossa memória, pecados que cometemos e nunca arrependemos, e nunca o confessamos. Querido Espírito Santo, para que nós possamos confessar após um arrependimento sincero ao Senhor, para que, como diz ali o Deuteronômio, o livro de Números 32, 23, que se não houver arrependimento, um dia o pecado vai nos achar. Meu Deus, a tua palavra fala que o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Que quando essa pessoa ouvir essa palavra, seja homem, seja mulher, seja pai, seja mãe, seja jovem, seja adulto, que o teu Espírito Santo possa levá-lo a se arrepender. Que o Espírito Santo possa levá-lo a deixar o pecado, abandonar o pecado, possa levá-lo a arrepender, a deixar e confessar este pecado. Meu Deus, a tua palavra diz que do nosso pecado o Senhor não se lembrará mais. E que sejamos assim guardados, para que o pecado não venha nos achar. Pai, se alguém que ouvir essa palavra e porventura estiver sofrendo, porventura estiver perecendo, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja na sua família, de pecados não confessados, que o teu Espírito leve a fazer isso. Inclusive, ó Pai, a confissão do pecado de nossos pais. Que o Senhor guarda, livra, tenha misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Compartilhe essa palavra, queridos. Um bom dia para todos, uma boa eleição para todos, em nome de Jesus.